Olá, pessoal. Meu nome é Sara Oliveira, sou estudante de Fisioterapia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e hoje meu grupo, composto por mim, Ana Pirajá, Ediane Cunha, Emanuele Teixeira e Samara Pires, iremos apresentar um seminário de Fisiologia do Exercício do capítulo Fisiologia do Treinamento, Efeitos sobre o volume de oxigênio máximo, desempenho, homeostase e força, do livro de Fisiologia do Exercício, ministrada pelo professor Raildo Coqueiro. Então, dando início ao nosso seminário, primeiramente nós vamos falar sobre os efeitos fisiológicos do treinamento de força. Há muitos anos foi observado que o ganho de força ele está associado diretamente ao aumento do músculo. Já em relação ao treinamento de resistência, hoje já admite-se, que esse treinamento ele promove numerosos benefícios e assume uma importância maior ainda, com o avanço da idade. Para continuarmos esse tópico, é importante nós entendermos um pouco sobre a força muscular e a resistência muscular. Então, agora nós vamos saber qual é a diferença entre eles. A força muscular, ela refere-se a uma força máxima que um músculo ou um grupo muscular podem gerar, e é comumente expressa como uma repetição máxima que consiste na carga máxima passível de ser deslocada, de ser movida ao longo de uma amplitude de movimento. Enquanto a resistência muscular, ela diz respeito à capacidade de realização de contrações repetidas contra uma determinada carga submáxima. Agora, falando um pouquinho em relação ao treinamento e ao volume de oxigênio máximo, existem amplas diferenças individuais em termos de resposta ao treinamento de força, sendo que o percentual de ganho de força ele está inversamente relacionado à força inicial. E essas observações elas implicam uma limitação genética associada aos ganhos que podem ser alcançados com o treinamento. Sendo assim, exemplificando, vamos falar agora um pouquinho sobre o treinamento de força de alta intensidade e o de baixa intensidade. O treinamento de força de alta intensidade é de 8 a 12 repetições e ele resultará primeiramente em ganhos de força muscular, enquanto o treinamento de baixa intensidade, que é maior que 20 repetições, ele resultará em ganhos de resistência muscular e menos alterações de força. O próximo tópico a ser discutido é mecanismos responsáveis pelos aumentos de força induzidos pelo treinamento de força. Então, vamos ver quais mecanismos são esses. O recrutamento da unidade motora, a frequência de estímulos e disparos sincronizados dessas unidades motoras, elas têm papéis que exercem no desenvolvimento da tensão muscular, onde as unidades motoras do tipo 2, elas desenvolvem mais tensão muscular do que as unidades motoras do tipo 1. Esses fatores que eu acabei de falar aqui para vocês, eles estão significativamente envolvidos na melhora de força com o treinamento. Ou seja, o treinamento de resistência, ele aumenta a força muscular, induzindo alterações no sistema nervoso e aumento da massa muscular, Então, nos estudos que foram realizados sobre o treinamento de curta duração, que são treinamentos de 8 a 20 semanas, as adaptações neurais relacionadas ao aprendizado, a coordenação e a capacidade de recrutação dos músculos primários, eles têm um papel importante no ganho de força. Enquanto isso, no treinamento de longa duração, o aumento do tamanho do músculo, ele exerce um papel mais significativo no desenvolvimento de força. Então, recapitulando, os aumentos de força consequentes do treinamento de curta duração, eles são resultantes das alterações ocorridas no sistema nervoso. Por outro lado, os ganhos de forças alcançados durante o treinamento de longa duração, eles são devidos ao aumento do tamanho do músculo. Agora falando de um dos mecanismos, que eu acabei falando aqui para vocês, mas agora eu vou falar mais aprofundadamente, são as alterações no sistema nervoso induzidas pelo treinamento de força. Uma parte significativa
dos ganhos de força que ocorrem com o treinamento de força, especialmente no início do programa, do treinamento, né? Isso se deve às adaptações neurais e não à ampliação do músculo, como vocês podem ver na imagem que eu deixei para vocês, o esquema. Sendo assim, observa-se ainda que as adaptações neurais ao treinamento de força, elas diferem das adaptações ao treinamento físico de resistência. Um estudo feito ilustrou o ponto em que, durante o treinamento de uma perna com um ergômetro de círculo, o efeito do treinamento de resistência não foi transferido à perna não treinada. Já quando um braço ele é exposto, né, a esse mesmo treinamento de resistência, uma parte do efeito do treinamento é transferido para o outro braço. Nesse caso, o ganho de força no braço treinado ele é atribuído à hipertrofia muscular e também a um aumento da capacidade de ativação de unidades motoras, né? Enquanto a melhora observada no braço não treinado é causada apenas pela adaptação neural. Resultados similares também foram relatados, né, em outro estudo que empregou um modelo de treinamento de força, não mais um treinamento de resistência, só que de uma perna. Nesse estudo, essa perna foi exposta a esse treinamento de força e os ganhos de força e de resistência muscular na perna treinada, elas foram parcialmente também observadas, né, visíveis na perna não treinada. Essas adaptações neurais, né, que ocorrem em resposta ao treinamento de resistência resultam em uma capacidade melhorada do recrutamento das unidades motoras, onde alteram, né, as velocidades de disparo dos neurônios motores, melhoram a sincronização da unidade motora durante um padrão de movimento e resultam na remoção da inibição neural, né? Então, coletivamente, essas alterações, elas resultam no aumento da produção de força muscular. Outro mecanismo importante para o aumento da força muscular é o aumento do tamanho do músculo esquelético induzido pelo treinamento de força. A quantidade de força produzida pelo músculo está diretamente relacionada à quantidade de actina e miosina nas fibras musculares. A explicação para isso está no fato de que quanto maior o número de pontes cruzadas de miosina presas a actinas e engajadas no tempo, maior a força produzida. Então, esse princípio básico, né, explica por que os músculos maiores e com maior conteúdo de actina e miosina geram mais força do que músculos menores. Em resposta ao treinamento de força, os músculos esqueléticos eles podem aumentar de tamanho com um aumento de tamanho das fibras existentes, que é a hipertrofia, ou com o aumento do número total de fibras do músculo, que é a hiperplasia. No próximo slide, nós explicaremos melhor a diferença entre hipertrofia e hiperplasia. Olá, ainda estamos no tópico sobre mecanismos responsáveis pelos aumentos de força pelo treinamento de força. E a gente vai falar um pouco sobre as possíveis alterações que esse tipo de treinamento ele pode gerar no corpo humano. Então a gente vai entender aí alguns tópicos. A gente vai tentar entender se esse treinamento de força ele consegue gerar uma diferenciação dos tipos de fibras musculares, se ele consegue melhorar a capacidade oxidativa muscular, ou se ele consegue aumentar os números de capilares presentes ali naqueles músculos treinados. E também, por último, a gente vai entender se esse treinamento de força ele consegue melhorar a capacidade enzimática antioxidante daquele músculo. Primeiro, a gente vai estar aí tentando entender como é que esse treinamento de força ele vai induzir, né, essa alteração no tipo de fibra, se ele consegue ou não alterar os tipos de fibras musculares. Comparando aí com os treinos de resistência, é comprovado, né, que os treinamentos de força de longa duração conseguem fazer uma alteração nesse número de fibras. Tipo de fibras musculares. Mesmo que essa troca, né, do tipo de fibra muscular seja menor no treinamento de força do que no treinamento de resistência, é comprovado sim que o treinamento de força ele consegue induzir uma troca rápida e lenta dos tipos de fibras musculares nos músculos que estão sendo treinados.
Tem estudos aí que alegam que 20 semanas de treinamento, né, de força, já é possível analisar uma mudança. Tem aí uma diminuição na concentração de fibras do tipo 2x de 5 a 11% e concomitante aí com o aumento dos tipos de fibra 2A. Mas ainda fica uma incógnita aí em relação a como é que essa troca de fibras ela vai se dar a longo prazo, porque não tem nenhuma comprovação científica para falar como é que essa troca ela vai se dar ao longo dos anos. Então, fica aí a comprovação de que tem sim uma troca de fibras musculares, mas não se sabe como ela vai se dar ao longo dos anos. Então, outro ponto que a gente vai debater aqui, vai estar trabalhando, é se o treinamento de força ele é capaz de aumentar a capacidade oxidativa muscular e aumentar o número de capilares. Quanto ao aumento da capacidade oxidativa, que no caso é o aumento do número de mitocôndrias presentes nas células daquele músculo, já é comprovado que treinamentos de resistência conseguem atingir esse efeito. Mas quanto ao treinamento de força, será que ele consegue causar essa alteração? Então, a resposta para essa pergunta ainda é muito incerta. Ainda não se sabe comprovadamente, né, se o treinamento de força ele vai conseguir melhorar a capacidade oxidativa muscular ou não. Isso porque existem alguns estudos que dizem que o treinamento de força ele consegue aumentar em pequenas quantidades a capacidade oxidativa. Tem outros estudos que dizem que a capacidade oxidativa continua a mesma. E tem outros que dizem que o número de mitocôndrias até diminui após o treinamento de força. Assim como para entender, né, se o treinamento de força ele interfere na capacidade oxidativa, com a capilarização muscular também acontece a mesma coisa. Os resultados dos estudos ainda são muito incertos. Tem estudos que dizem que o treinamento de força ele consegue melhorar, né, a quantidade de capilares, aumentar a quantidade de capilares, e tem outros que dizem que não há alteração nenhuma. Então, foi deduzido, né, que essa variância desses resultados ela pode ter acontecido por conta da diferença, né, da variedade da frequência do treinamento, da duração desse treinamento e do número de repetições. Então, todos esses pontos eles podem variar o resultado, eles podem alterar, interferir no resultado do estudo. Mas mesmo com essa inconsistência, né, desses estudos, foi comprovado que em treinamentos de força de longa duração, alta intensidade e grande volume de exercícios, foi constatado que sim, tem um aumento da capacidade oxidativa, ou seja, um aumento do número de mitocôndrias, e também foi conseguido constatar uma melhora na capilarização muscular dos músculos que foram treinados. Então, concluindo, né, esses dois tópicos em relação à interferência, né, do treinamento de força na capacidade oxidativa e na quantidade de capilares presentes naqueles músculos, para quantidades normais de treinamento de força ainda não é constatado, não é comprovado que existe um aumento, não é constatado que existe uma melhora. Mas em treinamentos de força de longa duração, alta intensidade e um grande volume de exercícios, tem sim aumento na capacidade oxidativa e aumento na capacidade de capilares musculares. Aumento da quantidade de capilares naquele músculo. Então, outra questão de debate é saber se o treinamento de força ele consegue ou não melhorar a capacidade enzimática antioxidante nos músculos treinados. Nesse quesito, né, nesse ponto, as pesquisas elas ainda são limitadas, mas os estudos que já existem comprovam que sim, o treinamento de força ele realmente consegue melhorar a capacidade enzimática oxidativa dos músculos que estão sendo treinados. E um desses estudos mostra que um treinamento de força de 12 semanas conseguiu melhorar em 100% a capacidade enzimática de duas importantes enzimas antioxidantes. Mas, assim como nos outros casos, né, nos outros pontos que a gente observou anteriormente, ainda não se sabe como é que como esse treinamento de força ele vai repercutir, né, no corpo a longo prazo. Então, não se sabe como esse processo de aumento da capacidade enzimática antioxidante vai acontecer ao longo dos anos.
Mas o que sabe é que sim, tem uma melhora e essa melhora ela vai funcionar como uma proteção celular contra os danos oxidativos associados à produção de radicais livres que é gerada pelo próprio exercício. Bom, pessoal, nós podemos dizer que o aumento do tamanho da fibra muscular, que corresponde à hipertrofia, ocorre quando a taxa de síntese de proteínas nas fibras musculares é maior do que a taxa da quebra de proteínas. O interessante é que, para que haja um crescimento muscular significativo, a síntese de proteína ela deve exceder essa quebra durante várias semanas. E o que isso quer dizer, Ana? Isso quer dizer que a hipertrofia muscular induzida pelo treinamento de força é um processo lento. Só que estudos indicam que uma única série de exercícios de força ela é capaz de levar a taxa de síntese proteica muscular por até 24 horas. E o livro de fisiologia traz um exemplo muito interessante que diz que uma sessão de treinamento de força ela pode aumentar a síntese proteica muscular em 50% decorrida 4 horas da prática do exercício e em 100% passadas 24 horas do exercício. Evidentemente que esse aumento induzido da síntese proteica muscular não é permanente e essa síntese de proteína no músculo vai voltar aos níveis de repouso em 36 horas após a prática desse treinamento. No geral, essas alterações na síntese de proteína, ela é atribuída principalmente a um aumento na quantidade de proteínas sintetizadas, né? Só que essas proteínas, elas são sintetizadas pelas moléculas de RNA mensageiros, então o que o exercício de força pode fazer para ajudar? Em parte, esse exercício de força faz com que melhore a eficiência na tradução desse RNA mensageiro. Então, quais são os sinais moleculares que estimulam a síntese proteica após o exercício de força? Bom, a sinalização intracelular que resulta na síntese proteica, ela é mostrada aqui nessa figura, que é basicamente uma cascata de eventos sinalizadores que vão levar ao crescimento muscular induzido pelo treinamento de força. Essa cascata, ela começa com um sinal primário, que é o alongamento mecânico, aplicado ao músculo durante o levantamento da carga. Esse alongamento ele vai deflagrar um sinal secundário, que é a síntese de IGF-1, que resulta na ativação de uma molécula sinalizadora muito importante, que é a AKT. Bom, a ativação dessa molécula ativa uma outra molécula chamada motor, que promove a síntese de proteínas, aumentando a tradução e montando mais proteínas. E para finalizar esse tópico e fazer um breve resumo dos eventos sinalizadores, nós confeccionamos esse esquema, que mostra que para que haja um crescimento muscular induzido pelo treinamento de força, é necessário que haja uma síntese de proteína maior do que a taxa de quebra dessas proteínas e que tudo começa com um sinal primário, que é o alongamento muscular, mecânico muscular, que vai deflagrar em uma cascata de eventos sinalizadores que vai aumentar a síntese de proteínas e causar a hipertrofia. Bom, só fazendo uma observação, o treinamento de força resulta em um aumento paralelo da área de corte transversal da fibra muscular, bem como em números aumentados de mionúcleos, que são os núcleos novos dessas fibras. Assim como é importante eu falar também que as células satélites, elas são as fontes de núcleos adicionais junto às fibras musculares e a suplementação desses mionúcleos para as fibras musculares é essencial para alcançar a máxima hipertrofia em resposta ao treinamento. Então, pessoal, agora vamos aprender um pouquinho sobre o destreinamento subsequente ao treinamento de força. A primeira coisa que a gente já pode observar é que a interrupção do treinamento, esse destreinamento, né, ele vai resultar em uma perda de força muscular e também ele vai resultar em atrofia muscular. E aqui, para exemplificar melhor, a gente trouxe duas imagens. Primeira imagem, a gente já pode observar uma coisa. Em comparação ao treinamento de resistência, a velocidade de treinamento após um programa de treinamento de força, ela vai ser bem mais lenta. A segunda imagem, a gente pode observar que após feito um experimento, né, e após 30 semanas de destreinamento,
os indivíduos apresentaram uma diminuição de 31% na força muscular dinâmica máxima. Só que essa perda de força dinâmica induzida pelo destreinamento estava associada a um grau relativamente pequeno de atrofia muscular. Então, a gente pode observar essa relação entre eles. Por exemplo, as fibras de tipo 1 sofreram atrofia muscular, de aproximadamente 2%. E assim, para terminar, a gente pode dizer que a adaptação muscular rápida ela vai ocorrer com resultado do treinamento de força em indivíduos previamente treinados. Então, além de tudo, tem que observar se o indivíduo está vindo previamente treinado ou não, para a gente observar as estatísticas sobre esse destreinamento subsequente ao treinamento de força. Bem, pessoal, para finalizarmos a nossa apresentação, nós vamos buscar o que a literatura tem a dizer para a gente a respeito do treinamento concomitante de força e resistência. Tendo em vista que os dois treinamentos eles são distintos, será que um treinamento de determinado tipo interfere nos efeitos produzidos por outro tipo de treinamento? De antemão, eu adianto para vocês que até o momento essa dúvida não chegou a um consenso, mas alguns autores, alguns estudos, eles buscam entender melhor essa problemática. Lá em 1980, Ikson, ele conduziu um estudo onde ele analisou dois grupos em um programa de 10 semanas, onde um grupo realizou treinamento combinado de força e resistência e outro realizou apenas o treinamento de resistência. E a variável em questão, que foi observada, foi o volume de oxigênio máximo. Nesse experimento, foi observado que o volume de O2 máximo foram similares entre os dois grupos. Mas, além dessa variável, Ikson analisou também a força e comparou, dessa vez, um grupo que foi submetido apenas ao treinamento de força e outro grupo que foi submetido ao treinamento combinado. E foi observado que o grupo que só treinou força apresentou o aumento de força ao longo de todo o período das 10 semanas. Enquanto isso, o grupo que foi submetido ao treinamento combinado de força e resistência apresentou nivelamento e diminuição da força em 9 e 10 semanas. E assim, Ikson destacou que o treinamento combinado interfere nos ganhos de força. Desde que esse estudo foi realizado por Ikson, muitos pesquisadores concordaram e discordaram dele, na ideia de que o desenvolvimento de força é comprometido durante o treinamento concomitante. E assim surgiram outros estudos divergentes entre si. Essa divergência entre eles parece surgir do fato que eles seguem programas de treinamento diferentes, E com isso possuem constatações diferentes também. Aí, as contribuições de outro autor, Salles, e outros colaboradores também, em seu estudo, sugeriram que a efetividade do treinamento concomitante pode depender de vários fatores, como intensidade, seu volume, sua frequência, além de como os seus treinamentos são integrados, como esses dois treinamentos são integrados. E, de fato, a frequência e a intensidade do treinamento claramente exercem impacto sobre o potencial de um tipo de treinamento interferir no outro. Ou seja, os estudos que combinam sessões de treinamento frequentes e exercícios de resistência de alta intensidade costumam relatar que o treinamento concomitante compromete os ganhos de força. E assim, a gente encerra a nossa apresentação. Obrigada pela atenção de vocês. E qualquer dúvida que vocês apresentarem, deixe no comentário pra gente, tá bom? Abraços!